música na igreja. Eu assumo que nasci no século passado, né? E na época em que eu era jovenzinho, lá na igreja de Vila das Mercês, na periferia de São Paulo, me lembro que o único instrumento permitido no culto era o órgão, aquele ainda de pedais, né? E violão, de jeito nenhum, guitarra, mas nem sonhando, bateria, nem nos piores pesadelos de Satanás, né? Apenas o órgão e só os hinos binários. Uma coisa que hoje me intriga é que os cânticos que a mocidade cantava, na época a gente chamava de corinho, sei lá por quê, né? Eram extremamente melodiosos, do tipo, além do céu azul foi Jesus preparar, né? Um lar para dar a quem a vitória alcançar, muito parecidos com os hinos do inário, mas não podia. No templo não, só no salão social. E aí um violãozinho até rolava com a careta de alguns presbíteros, mas ainda ia. No culto, nem pensar, né? Bom, o tempo passou, as coisas mudaram, e hoje é muito rara a igreja que não lança a mão de uma banda, com bateria, guitarra, baixo, algumas até com atabaque, né? Pois é, será que o mundo, como se dizia naquela época em que eu era criança, entrou na igreja por causa destas coisas? O que mudou? E, já que nós vamos falar disso, vamos também conversar a respeito da postura dos cantores. Não é pequeno o número de críticos, não é? De evangélicos que se incomodam com a apresentação, a postura, o jeito, não é, de muitos cantores e cantoras evangélicos que são muito semelhantes no seu jeito de se portar e de se vestir, de falar, etc., não é, com os cantores e cantoras do mundo. Isso é bom? É ruim? O que você pensa a respeito disso? O Vejam Só te convida e te dá o microfone para ponderar conosco a respeito dessas coisas, porque está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que iniciamos mais essa edição do programa Vejam Só, convidando você do Brasil, da América Central, da América do Norte e também da Europa a participar desse debate que vai colocar assim, no ar, né, uma divergência que não é absolutamente nova, é bastante antiga entre os cristãos. Qual é o melhor tipo de música para ser usado no culto, que tipo de instrumentos podem ser usados e qual deve ser a postura daqueles que executam essa música. Como eu disse, né, guitarra e bateria na igreja era considerado pecado. Hoje isso mudou. Será que o mundo entrou na igreja? Essa era uma expressão que os presbíteros da minha igreja costumavam dizer quando a gente pedia, como adolescentes ou moços, né, para tocar violão no templo. Podia porque os Beatles usavam violão. Enfim, você participa do debate ao vivo, por telefone ou por e-mail. O telefone é 0 operadora 11 3337 5886 e o nosso site é o www.vejansó.com.br. Para conversarmos a respeito, nós temos aqui dois ministros de igrejas históricas, né? O primeiro deles é o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e diretor do seminário José Manuel da Conceição. Paz e graça, reverendo. Seja bem-vindo. Paz e graça. Obrigado. Tudo bom? Tudo em paz. A igreja que o senhor pastoreia fica onde? Fica na Vila Guarani, ali na região de Jabaquara, Avenida Leonardo da Vinci, 2114. Já tem mais de 50 anos a igreja, né? Fez 50 anos ano passado, pela graça de Deus. Muito bem. Muito obrigado pela presença do senhor. Só mais uma perguntinha. Lá tem banda? Não tem. Não tem banda. Não temos. Você já sabe que lado do debate ele vai estar, né? Do outro lado, o irmão do Valde Almeida Godoy Filho, que é professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo e integrante do Ministério da Igreja, da
primeira igreja batista lá de Guarulhos. Tudo bem, irmão Durval? Tudo bom, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. O senhor é professor de música? Isso. Ensina os pastores, lá na Faculdade Teológica? Também isso, os que pretendem trabalhar com música na igreja, né? Os ministros. Perfeito. Há quanto tempo o senhor está nessa? Olha, na Faculdade Teológica, 2 anos e meio, né? Mas na igreja atuando em música desde que me entendo por gente, né? A gente sempre estivemos envolvidos com a música, coral, bandas, enfim. E em que igreja o senhor ministra? Na primeira de Guarulhos mesmo. Endereço lá? Fica na região de Itapejica ali, é meio complicado de chegar ali. Mas é a primeira igreja de Guarulhos? Exatamente. A primeira batista lá de Guarulhos. Isso. É da convenção? Isso. Muito obrigado pela presença do senhor. Agora, a faculdade do senhor dá aula é em Perdizes? Perdizes, exatamente, bairro de Perdizes, São Paulo. Muito bem. Já dei aula lá também. Mas faz tempo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos assistir a matéria que apresenta o tema de hoje e a gente volta com a sua opinião aqui no Vejam Só. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Do pop ao rock, muitos ritmos foram entrando de mansinho no meio evangélico e acabaram ficando. Mas o que seria do ritmo não fosse o som, e o que seria do som não fossem os instrumentos musicais. Glória a Deus abençoado. Não foi assim, Com o incentivo bíblico dos povos louvarem a Deus em todo o tempo e com todos os instrumentos, de acordo com o Salmo 150, muitos acham que os mais variados instrumentos são bem-vindos por causa dos diversos ritmos de louvor e adoração. Só que no passado, não tão distante, o som de determinados instrumentos na igreja era tido como coisa mundana. Houve quem dissesse que quando as igrejas históricas permitiram a entrada da guitarra e da bateria em seus cultos, o diabo encontrou uma grande oportunidade para atrapalhar a adoração a Deus. Pois para a maioria dos crentes daquela época, a guitarra e a bateria eram instrumentos exclusivos do rock, e o rock, por sua vez, um ritmo de exaltação a Satanás. No entanto, tais instrumentos superaram muitos impedimentos e hoje estão presentes em várias comunidades, tanto nas liberais quanto nas tradicionais. A ausência deles, inclusive, sugere uma igreja parada no tempo e presa a preconceitos radicais. Mas apesar dessa grande revolução ter ocorrido, é extremamente difícil encontrar estudos ou artigos a respeito desse assunto. E diante a licitude e o nem tudo convém, o Vejam Só discute se o uso da guitarra e da bateria na igreja significa que o mundo adentrou suas portas. Muito bem. Guitarra e bateria na igreja era considerado pecado. Hoje isso mudou. O mundo entrou na igreja? Você responde participando do debate, enriquecendo com a sua opinião. Telefone 33375886 em São Paulo ou www.vejamsó.com.br. Quem participar vai concorrer ao sorteio do prêmio mais cobiçado da semana, que no próximo bloco eu apresento para você o kit João Rezende. Coisa boa, coisa boa. Vamos pôr a enquete no ar logo de cara e depois a gente vai colher a opinião dos convidados. A acusação de que muitas bandas e cantores gospel imitam os do mundo a enquete não é exatamente o tema, mas tem a ver. A gente está aproveitando para fazer uma pesquisa de opinião. Então essa acusação de que as bandas e cantores gospel imitam os do mundo, essa acusação é, primeira resposta, mentirosa, pois isso não acontece. Segunda resposta, exagerada, pois não é tanto assim. Terceira resposta, verdadeira, na maioria dos casos. E quarta resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Qual se aproxima da sua opinião? Vote e você pode ganhar o kit João Rezende, tá bom? Reverendo Ageu Cirino de Magalhães Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil,
diretor do seminário que forma os pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por que não tem banda na sua igreja? Olha, a ênfase lá não é tanto musical, é mais no ensino. Eu não teria problema em ter instrumentos na igreja. Nós temos órgão, temos violão, não teria dificuldade com alguns outros instrumentos. Mas a nossa ênfase lá tem sido mais o ensino mesmo. Tá? E, na verdade, a Igreja Presbiteriana do Brasil como um todo, ela não coloca impedimento a instrumentos. Alguns pastores analisam, digamos, se convém em determinados tipos de instrumento. Mas a maioria das nossas igrejas tem esses instrumentos. Algumas poucas têm muitos instrumentos. Então, nós não vemos que o mal esteja no instrumento, mas sim naquele que opera o instrumento, na maioria das vezes, né? Muito da birra de muitos pastores, quanto à bateria, por exemplo, é com relação ao baterista. Porque muitas vezes o baterista, não só o baterista, mas alguns outros músicos querem se sobressair no seu manejo musical. E aí isso, no passado, gerou muito problema em igrejas presbiterianas. Tá? Então, a princípio, nada contra instrumentos, desde que não gerem associações indevidas, e a gente deve falar um pouco mais sobre isso. Mas a ênfase... Atabaque o senhor não teria, né? Por causa da associação. É como chegar com um berimbau na igreja. A associação vai ser imediata. Né? Talvez num local afastado do mundo, um berimbau ele produz um som interessante. Mas no Brasil a associação vai ser imediata. Ou um pandeiro, ou algum instrumento que gere associações. Então eu acho que isso tem que ser pensado, né? Estou até imaginando um monte de gente já escrevendo aqui. Ô, reverendo, quer dizer que Miriam não tocaria na sua igreja? Ela tocou pandeiro. Pois é, mas a associação lá fazia parte da cultura, né? Aquele tipo de instrumento. Pois é, depois a gente vai ver isso. Deixa eu ver aqui o professor Durval de Almeida Godoy Filho, que dá aula de música. Se um é diretor de um seminário, ele é professor dos futuros pastores na área de música. O senhor, como é que vê esse negócio de guitarra, bateria, etc.? Olha, eu não vejo o instrumento em si como problema, né? Pensando dessa forma, há um tempo atrás nós ouvimos que a televisão também era do diabo, né? E por ironia do destino, nós estamos aqui na televisão falando sobre isso. É verdade. Então, o instrumento em si, podemos pensar isso até da internet, ela é do diabo, não é? Quer dizer, ela tem a sua utilidade se bem usada, né? Então, a gente pensa que os instrumentos, também eu penso que os instrumentos têm a mesma finalidade. Bem usado, no momento certo, né? Adequado, principalmente à comunidade que vai adorar com aqueles instrumentos, né? Agora, se isso realmente, como o pastor falou, se trouxer alguma recordação de algum outro momento, de algum outro local, inclusive eu já tive experiência nesse sentido, de uma pessoa que adentrou a igreja e ao escutar um cântico, ela se lembrou, pelo menos do ritmo, né? De uma mesma música que ela ouvia no terreiro, e ela ficou super incomodada com isso. Então essas associações devem ser evitadas, né? E acho que o problema principal reside na maneira como os músicos estão usando os instrumentos, né? Talvez inadequadamente, né? A maioria dos músicos que trabalham nas igrejas com bandas são pessoas leigas, máximo aprendem alguns acordes e já estão prontas para... então conhecem muito pouco da linguagem musical, da retórica, na verdade, musical. Não trabalham no sentido de passar uma mensagem, de auxiliar a congregação, porque acabam se espelhando nessa ideia de show, de apresentação, como já foi colocado no próprio rock, né, dessa questão de banda. Então, nesse sentido, é prejudicial. Mas o instrumento em si não traz dificuldade alguma. O senhor usaria qualquer um? Quem determina isso, na verdade, é a própria comunidade. Isso varia de local. Se você vai a sua igreja usa? Usa bandas. Tem algum instrumento que não é usado lá? Olha, os mais comuns são esses que advêm da própria banda de rock, banda de garagem, você vê muito, né? Bateria, guitarra, contrabaixo, teclado. Você associa isso a alguns outros instrumentos de percussão, triângulo, né? O povo tem aceitado tranquilamente aquele chocalho. Isso. Como é que chama aquele troço lá de você? O próprio chocalho mesmo, né? Chocalho. Isso. Pandeiro. Atabaque. Não temos, mas se a comunidade em si não vê dificuldade nisso... Qual que é a diferença entre atabaque e tombadora? Como é que fala?
É tumbadora, né? Tumbadora. Isso. O próprio som produzido, né? É como a própria bateria, uns tons são mais graves, agudos, ele Mas produz um som visualmente é diferente. uma coisa, né? Pelo menos eu não sei distinguir. Bom, há a sua distinção, né? Eu realmente não Bom, o senhor é um especialista. uso muito. Eu sou um leigo. Aham. Na sua opinião, pode todos eles? O que determina isso, que deve ficar claro, na verdade não é o pastor ou o ministro em si, porque isso, eles estão em função da congregação que vai adorar, os instrumentos vão auxiliar isso. Se eles não auxiliam, eles não servem. Pode ser uma guitarra, um piano, qualquer instrumento que não auxilia a congregação a cumprir a sua missão de Sim, mas adoração. quem que vai definir isso? Uma assembleia? Não. A própria aceitação da congregação, a pessoa que dirige, ela tem que ter a sensibilidade, não é, de conhecer primeiro o grupo onde ela está inserida, com quem ela vai trabalhar. Tá bom, Certo. tudo bem. Depois eu aperto o seu, professor. Ok. Porque acho que... Bom, o José Helder de Curitiba, capital do Paraná. Boa noite, reverendo Weber, convidados e equipe do Vejam Só. Não sou contra instrumentos musicais nas igrejas, mas se a intenção é louvar a Deus, acho que só cantar já é o suficiente. Às vezes a finalidade é uma, mas a intenção é outra. Muitos aproveitam essa liberdade de usar instrumentos para se promover e mostrar suas habilidades e divulgar seu trabalho em interesse próprio. O mundo entrou na igreja, sim, através da música, não dos hinos. Instrumentos musicais, CDs, danças, vestuário, linguagem, hábitos e costumes, etc. O José Helder me lembra uma denominação ligada a um dos reformadores que não aceita instrumento musical nenhum, só a voz humana. Lembra qual que é? Acho que é a Igreja de Cristo, alguma coisa parecida. Sim, a Igreja de Cristo não tem instrumentos. Não tem instrumento. Temos uma lá na rua, né? Sim, ali no bairro. Leonardo da Vinci, lá, verdade. vizinho. É verdade. E uma vez eu fiz uma visita lá e ele disse, não, a voz humana. E agora eu só não lembro qual foi o reformador que era contra os instrumentos, radicalmente contra. Calvino. Calvino teve muita dificuldade por causa da associação com o catolicismo, né? Então ele teve dificuldade. Bom, Zwinglio também. Zwinglio, acho que é uma igreja mais zwingliana do que calvinista. Ele foi mais radical, né, nesse sentido. Fazer o seguinte, eu vou interromper um pouquinho o debate sobre a questão da música. Muito bem, voltando com o programa Vejam Só, que hoje discute o uso de guitarra, bateria, etc. Será que isso representa na igreja, né? Representa que o mundo entrou na igreja? Nossa, eu fiquei torto aqui, olha só. Bom, se você participar do debate de hoje, né, respondendo essa pergunta pelo 3337-5886 ou pelo vejamsó.com.br, você pode ganhar o kit da Jo Rezende, o mais cobiçado prêmio do Vejam Só. E quem está concorrendo? Você que participar do programa hoje ou você que já participou durante a semana e não ganhou a camiseta da grade. A Jo Rezende mesmo vai mostrar o prêmio. Vai lá, Jo. Isso aí, se você ligar lá, né, no 5083-2549 São Paulo e dizer que você é do Vejam Só, você faz a avaliação gratuitamente, tá? Não paga nada. E eu já vi a Jo Rezende, fui paciente dela, né? E ela faz a avaliação e se não tiver jeito de nascer cabelo, ela diz, você não vai gastar dinheiro nem comigo e nem com ninguém, porque aqui não vai nascer mais nada. Ela desengana mesmo. Agora, se tem jeito, ela diz, aqui o tratamento é esse, assim, assim, assado, dá os aparelhos, os produtos, etc., e o cabelo volta a nascer. Tá? Eu dou meu testemunho. Participando do Vejam Só, você pode ganhar o kit, né? Então, é só ligar para cá ou mandar a sua opinião pelo site. O pastor Antônio Freitas, da capital paulista, ele passou lá na Vila Formosa, ele diz assim, eu particularmente não entendo que seja pecado usar tais instrumentos na igreja, mas depende da maneira que seja usado. Se for para adoração a Deus, ótimo, mas se for para apresentação de cantores, aí muda toda a situação. Trata-se de cantores imitando os cantores seculares ou adoradores de Deus. Eis a questão. Em muitos lugares está valendo tudo e dizem que é para ganhar as pessoas para Cristo. Tenho minhas dúvidas. Ganha mesmo? Bom programa para todos. Então a primeira pergunta eu vou dirigir ao professor Durval todo mundo está falando aqui, depende de como é usado. Como é que se deve usar uma bateria? Porque bateria foi feita para fazer barulho, não tem como não fazer. Ou não? Não exatamente para fazer barulho, né? Embora isso tenha acontecido na maioria dos casos, né? Existe a questão da retórica musical, quer dizer, a linguagem musical. Eu falei há um momento atrás que o que determina
instrumentos para serem usados, em primeiro lugar é a própria congregação, né? A cultura, como é que as pessoas encaram isso. A outra questão é a linguagem musical da própria canção, do estilo de música, que vai determinar se eu preciso de bateria, se eu preciso de guitarra, se eu preciso, eu não preciso necessariamente usar todos os instrumentos. Então, a própria canção em si, né, o colorido que ela vai exigir, vai dizer com os instrumentos melhores para ser usado. Agora, a questão do barulho em si, é claro que a bateria ela tem mais possibilidade do que alguns instrumentos, no caso de um instrumento acústico, né, ele tem menos força para repercutir do que o instrumento elétrico, onde você possa amplificar. A bateria em si, além dela já ser forte, às vezes é amplificada, né? E mal tocada, quer dizer, ela se sobressai, a linguagem acaba não acontecendo, aquele diálogo entre os instrumentos acaba não acontecendo. Então você vê uma briga ali, cada um querendo falar mais alto que o outro. Então isso tem sido prejudicial, né? Na linguagem musical. Agora, bom, uma pergunta aqui para o reverendo Agil. O nosso colega pastor menciona um questionamento que ele faz de que o argumento de que as coisas são feitas para ganhar as pessoas para Cristo, ele diz, será que ganha mesmo? Qual a sua experiência como formador de pastores além de ministro do Evangelho? Eu acho que o que ganha as pessoas para Cristo é a palavra, é o Evangelho bem pregado. Porque se o instrumento por si só ganhasse pessoas para Cristo, nós não temos relato de instrumento no Novo Testamento. Então significa que ninguém ganhou. É por isso que aquele reformador não... Pois é, exatamente. Então o que ganha pessoas para Cristo é o Evangelho bem pregado. Se esse Evangelho é bem pregado através da música, como pretendeu Lutero, né? Lutero era músico, e ele dizia, os sermões que eu prego essa noite, vocês, semana que vem se esquecem. As músicas que eu componho, vocês nunca mais esquecerão. Grande verdade. Não é? Então, para Lutero, a música era predicatio sonora, era uma forma de você pregar o Evangelho. E Johann Sebastian Bach, que é reconhecido no mundo inteiro por seu talento, que era luterano, ele recebia o tema do sermão do seu pastor, durante a semana preparava uma cantata e no domingo apresentava com o tema do sermão. Então, quer dizer, a música ela tem que ser instrumento para a pregação da palavra. Se ela, de fato, levar a palavra, o genuíno evangelho, aí sim não é ela que salva, mas é o evangelho que está lá dentro que salva as pessoas. Ô, professor Durval, agora eu estou com um problema. Eu não tenho nem o Bach nem o Lutero na minha igreja para fazer música. O que eu faço? Olha, hoje em dia nós temos a mídia, né? Que na verdade é o que tem determinado as igrejas, que elas estão, na verdade, a maioria das músicas usadas nas igrejas, quase 99%, vem da mídia, né? Eu acho que, olha, é uma coisa muito boa sabendo aproveitar, porque é um recurso que você não tinha um tempo atrás, você não tinha material, você tinha muita dificuldade em conseguir, né? Você tinha lá os grupos musicais que lançavam o CD, mas você não tinha a partitura, você tinha que ficar ouvindo, tirar a cifra. Agora você abre lá a internet, você tem um cantor, você escuta a música e tem, na verdade, até dificuldade de escolher qual que eu vou usar, né? Esse tem sido talvez o critério das bandas, né? Talvez tentando acompanhar aquilo que é lançado. Então a mídia, na verdade, tem determinado aí. Infelizmente, eu acho que não tem sido bem aproveitada, né? Na sua totalidade. O Tiago Frieder, de Nova Mutum, no Mato Grosso. Boa noite, meus queridos. Feliz sábado a todos. Não acho errado usar esses tipos de instrumentos na igreja, como a bateria, a guitarra, etc. Mas errado é a forma como usa os instrumentos. Não podemos colocar um ritmo mundano dentro da igreja. Não devemos misturar o santo com o profano. Aí, vou começar com o reverendo Agil. Reverendo, quantas vezes o senhor já ouviu isso? Todos os ritmos são do Senhor, o diabo é que tomou posse, nós temos que santificar. O senhor já ouviu isso? Já ouvi. E aí? Eu acho que há controvérsias em você dizer que o diabo era um anjo que mexia com música. Se você analisar bem aqueles textos, dá para ter outro significado ali. Eu creio que quem criou a música, assim como quem criou a matemática, a geometria, etc., foi Deus, né? Toda a verdade é a verdade de Deus, as artes, a noção de belo, tudo isso vem de Deus. Deus, ele determinou que música fosse colocada no culto do Antigo Testamento, por exemplo. Então eu não creio que haja ritmos satânicos, eu acho que há ritmos convenientes e não convenientes para uma igreja. Né? E isso passa
pela ênfase do ritmo, muitas vezes, ou pela ênfase da música. Às vezes é uma música que ela exalta mais o ritmo do que a harmonia e a melodia, né? E a gente sabe que o ritmo, o professor sabe mais do que nós, o ritmo está ligado aos músculos. É possível você, através de uma música muito ritmada, você mexer até com o coração da pessoa. O pé automaticamente começa a bater numa música muito ritmada. Então, uma música mais harmônica, ela vai cuidar mais do nosso lado racional, da nossa cabeça, né? Você vê um grande coral cantando e aí você consegue discernir as vozes, o seu cérebro está trabalhando. Você escuta uma música de Bach, Tocata e Fuga, por exemplo, parece que é uma massagem no cérebro aquilo ali, porque você consegue discernir os instrumentos, e isso é altamente cerebral, digamos. Uma música melodiosa que exalta mais a emoção. É possível você fazer um grupo de pessoas chorarem apenas ouvindo uma melodia muito bem tocada, porque ela vai lá na emoção. Eu acho que boa música é quando você tem um equilíbrio dessas coisas, né? Bom ritmo, boa melodia, boa harmonia. O que a gente vê hoje na cultura brasileira é muito pouco dessa boa junção das coisas. Você vê coisa boa sendo produzida, mas para um público pequeno, porque não dá dinheiro. E você vê muita porcaria sendo produzida para o povão. E esse povão são pessoas que estão na igreja muitas vezes, então eles trazem os seus gostos musicais muito ruins, por vezes, para dentro da igreja. Há muitos cantores e compositores evangélicos fazendo trabalhos excelentes. João Alexandre, Stênio, Marcos, Edilson Botelho, Charles Mello. Você tem gente aí fazendo composições boas, mas é uma minoria e a mídia parece que não há mercado, né? Usando ritmos genuinamente brasileiros, né? Vamos recuar um pouquinho no tempo, ou então falar mesmo do Stênio, né? Se não me engano é dele uma música que conta a história da mulher samaritana, lindíssima. Como também tem no CD Vento Livre, que eu não sei quem foi que gravou. Batista do Morumbi. Há muitos anos. Vento Batista do Morumbi. Né? Fantástico esse arranjo. Lindíssimo. Não é? Lindíssimo. Aquele CD da Batista do Morumbi, Mensagem, que tem um piano na capa. Mensagem. Letras lindíssimas. Carlos Sider, né, um dos cantores daquela época. A música do Stênio, Tapeceiro. Que letra lindíssima é aquela. É uma poesia maravilhosa, com um ritmo genuinamente brasileiro, melodia brasileira, super bem cantada. Mas quantas pessoas não conhecem? O Stênio teve aqui, acho que uma vez só ou duas, está na hora de trazê-lo de novo, né? Bom, o senhor gosta desse tipo de música ou o senhor gosta mais de coisa de coral, essas coisas? Olha, eu na minha adolescência, né, na década de 70, eu fui um dos que, na nossa cidade lá, nós vamos com banda, eu tocava guitarra, então nós participamos dessa evolução toda. Você já foi rebelde? Não exatamente rebelde, mas o que aconteceu é o seguinte, nós tínhamos também o coral, nós tínhamos mais equilíbrio. Eu acho que hoje falta um pouco disso, nós temos esse extremo, né? Eu acho que a banda em si, ela tem a sua utilidade até por causa da música, do estilo musical hoje em dia, mas eu acho que só a banda, né, pela forma como está sendo feita, não é um bom negócio, no sentido de ensino, de continuidade, como você tinha antes, né? Então isso causou um certo desequilíbrio e você não tem pessoas formando quase ninguém, quer dizer, ele aprende só e está lá ministrando na igreja, sem orientação nenhuma, né? Nada, nem musical, muito menos ministerial e teológica. Né? E aquela história, já que o senhor está com a palavra, de que o rock é do diabo? Olha, ele tem sido usado, talvez, dessa forma, né? Mas necessariamente ele não é bom ou ruim. Essa questão de uso, né? Crônicas, por exemplo, o rei Ezequias, ele reconsagrou o templo e ele diz que ele separou os instrumentistas e apenas determinados instrumentos, né, Davi, orientado pelo profeta, vindo direto de Deus, diz que apenas alguns instrumentos seriam usados ali. Então a Bíblia não deixa margem também para dizer que não foram usados, mas ele cita ali e não cita o tambor nessa consagração do templo. Na verdade, não porque ele era do diabo ou alguma coisa assim, porque naquele momento ali, 4.000 músicos, enfim, ele talvez não daria um bom diálogo. Então a Bíblia, na verdade, ela mostra que às vezes eles não são convenientes naquele momento. Né? Então o rock ele tem a sua
não só o rock, mas outros estilos também, a sua utilidade. Agora a igreja precisa saber usar aquilo que serve a ela. Né? E um outro detalhe, a gente está confundindo muito, né? Porque essa ideia vem da mídia, de que louvor e adoração é música. E aí pega o negócio, né? Mas as bandas, enfim, as pessoas que estão na igreja ministrando, eles pensam dessa forma, a maioria das vezes, né? De que eu estou cantando e estou adorando, e não é por aí, a Bíblia não ensina dessa forma, né? Música é uma coisa que pode ser usada na adoração, no evangelismo, no serviço, enfim, ela está a serviço da igreja. Quando a questão se inverte, né? Ela começa a gerenciar o próprio culto, né? Em direcionamento contrário daquilo que deveria ir. Janete da Silva Leite, da capital paulista. Não acho que o mundo entrou na igreja, pois esses instrumentos são usados para adorar a Deus. Quando eu era do mundo, adorava rock. E o que mais me ajudou a ir para a igreja foi quando eu comecei a reparar que tem várias bandas de rock gospel que louvam a Deus no ritmo que eu gostava. E muitos louvores tocam profundamente meu coração. Mais do que os louvores tradicionais, aqueles que só levam o piano ou harpa. Eu acho que as igrejas realmente têm que se atualizar em relação a isso, pois através da música também se ganha almas para o reino. Então, aí, Reverendo Ageu, eu queria colocar no debate, usando o gancho da Janete aqui, uma questão. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas, como o próprio professor falou, a música está a serviço da igreja. Existe música para a adoração e existe música, vamos chamar assim de, sei lá, não sei que palavra usar, de evangelização, que não devem ser usadas misturadas. Se você está num culto de adoração, usa-se música de adoração. Agora, se você vai fazer um trabalho de evangelístico, use músicas de evangelização. É verdade, é verdade. Eu acho que o que orienta bastante isso é a gente perceber que o culto a Deus é numa direção vertical, né? Nós falamos com Deus através das músicas, através da oração, e Ele fala conosco através do pregador, através da palavra. É um momento vertical. Há outras reuniões na igreja que são mais no sentido horizontal, né? Quando você sai numa praça para evangelizar, você não vai cantar ali um hino de adoração a Deus. Você pode usar, por exemplo. Você pode usar músicas que falam, por exemplo, me ocorre aqui uma música que a gente usa bastante em evangelização. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens. Uma música dessa, uma música dessa cai bem para uma evangelização. Mas para adoração a Deus, não dá, porque eu não estou falando com Deus, eu estou falando com as pessoas. Você pode ter a casa repleta de amigos. Então acho que é o bom senso de você pensar no culto. Essa música está sendo cantada para quem? Está no sentido vertical ou está no sentido horizontal? Eu acho que isso tem que ser observado. Luiz Carlos Araújo Santos, da capital da Bahia, Salvador. Eu acredito que todos os instrumentos são bem-vindos, desde que aqueles que os tocam estejam em verdadeiro espírito de um adorador, porque os tais Deus procura. Existem aqueles que, na verdade, são exagerados e não querem adorar, mas se apresentar. Professor, por que todo mundo está falando a mesma coisa? Olha, a visão que nós temos, na verdade, do que acontece na igreja, às vezes nós analisamos o culto, né? Se ele foi bom, se houve louvor ou não, se a música foi boa, né? Se eu sair dali bem, no certo sentido de ter me movimentado. Então o parâmetro, na verdade, está sendo ditado por outras fontes que não a Bíblia, né? Então tudo vai nessa direção, tudo é aceitável, mas... E tem um detalhe, todos sabem que a coisa não anda bem nessa questão de música na igreja. Poderia estar melhor, né? Mas eu acho que discutir o assunto e ver o que está acontecendo seria uma ocasião oportuna onde nós estamos agora, porque a questão maior é de pessoas preparadas para fazer isso adequadamente. Porque nós tínhamos um tempo atrás, isso anos atrás, uma estrutura que era o inário. As denominações usavam cada um o seu inário, embora os hinos fossem os mesmos, musicalmente a letra diferia um pouco, né? Mas enfim, você tinha uma estrutura, o inário todo organizado por assuntos, né, de contrição, louvor, adoração. Então você tinha um parâmetro. Com o advento da mídia, né, você, na verdade, deixou de usar o inário, mas, na verdade, a estrutura que nós temos de inário, ela deveria ter continuado, né? E você incluiu novos hinos, inclusive, coisas mais nacionais do que importadas como foram no início, né? E a denominação fez isso. Criou um inário novo chamado Cantar em Todos os Povos, incorporando
depois de uma vasta pesquisa, com os membros, o que é uma raridade absurda entre os presbiterianos, né? Uma pesquisa que durou vários anos, aí pegou os hinos que todo mundo queria e organizou um hinário maravilhoso, com cânticos e hinos tradicionais. Então, isso seria o ideal, porque aí você tem um repertório que não fica na mão do líder da banda. Porque o repertório do líder da banda, se você perguntar se ele tem algo escrito, ele não tem. Ele, né, tem na cabeça o que ele ouviu durante a semana, na parada de sucesso e tal. Isso não é parâmetro para culto de igreja, né? Acho que a gente está confundindo um pouco. Acho que a mídia tem a sua função, né? Essa música gospel, na década de 90, né? Foi uma ideia do Renascer, inclusive a marca gospel, que é uma marca, não tem nada a ver com gospel original. Isso tem a sua função. O objetivo era alcançar as pessoas mais distantes com um estilo parecido com o que eles ouviam secularmente, mas confundir isso com o culto, né? Eu acho que é um pouco de exagero. O problema é que nós temos a referência da mídia, mas não temos pessoas preparadas. A igreja não tem investido nisso, na verdade, não prepara os seus músicos, né? Eles aparecem lá, tocou um pouco e já faz parte da equipe de louvor. Então, quem seleciona a música? E pensando em música, nós temos a música ocupando aí quase 50% ou mais do culto. É uma coisa séria para se pensar, absurdo. Né? Quer dizer, se canta, se ensina um monte de coisas sobre vários assuntos e compromete às vezes até a pregação. Né? Então, assim, como organizar tudo isso? Acho que não há necessidade de ser radical, como Calvino, né, até o Zwingli. Calvino, ele tolerou algumas coisas, né, não permitiu instrumentos, mas o Zwingli, ele tirou toda a música. Não precisamos fazer isso, mas eu acredito que é momento de discutir, né, como podemos melhorar, porque onde é que vai parar isso? Né? Um outro detalhe, essa linguagem musical, ela começou a acontecer na segunda metade de 1950, 30, 40, 50 para cá, que era natural, isso aconteceu no mundo todo, né? O advento da guitarra, em 1930 mais ou menos, depois 50, contrabaixo, então, nisso você tinha alguns movimentos como o rock, os próprios hippies, né? essa contracultura acontecendo aí, isso atingiria a igreja mais cedo ou mais tarde. Só que o que aconteceu com a igreja? Ela fechou os olhos para isso, né? Nós temos aqui algo padronizado, né? Os corinhos não querem nem saber. Só que isso ganhou uma certa força e está aí dentro das igrejas hoje, isso está liberando a música. E toda a estrutura que você tinha parece que foi jogada no lixo, né? Aí que tá, você perdeu. Lourdes Marques de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Não vamos inverter as coisas, pastor Hélio. Todos os instrumentos de ciência do mundo, Deus deixou para nós, seus filhos, utilizarmos. Só que muitos os utilizam para cultuar o diabo. Então pode ser qualquer instrumento, desde que seja para louvar o nosso Deus. É isso que importa. O mundo não entrou na igreja através da música. São os costumes dos homens que diminuíram. Pois há uns 20 anos atrás, a minha madrasta foi excluída da sua igreja porque casou-se com meu pai que tinha televisão. Porém, na época, o mesmo pastor que a excluiu teve sua filha solteira grávida dentro da sua casa, sem televisão. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Opa, estamos de volta com o programa Vejam Só. Não sei porque que essa camisa está ficando torta aqui. E estamos discutindo hoje a questão da música na igreja. Né? Inclusive a nossa enquete, ela pergunta se a acusação de muitas bandas a enquete. A acusação de que muitas bandas e cantores gospel imitam os do mundo, né? Agora que então, vamos lá. A acusação de que muitas bandas e cantores gospel imitam os do mundo as respostas são: primeira resposta, mentirosa, pois isso não acontece. Então, quem faz essa acusação é um mentiroso. Segunda resposta, é uma acusação exagerada, pois não é tanto assim. Terceira, é uma acusação verdadeira, na maioria dos casos. E quarta, não sei, ou nenhuma das anteriores. Quem votar, seja pelo telefone, seja pelo e-mail, vai concorrer ao sorteio que já eu vou fazer aqui no Vejam Só. O Cleiton de Jesus Lopes, ele mora na cidade de Timóteo, em Minas Gerais. O mundanismo nada tem a ver com os instrumentos, e sim com a vida de quem os toca. O que acontece é que a maioria dos músicos e líderes de louvor tem a música como a coisa mais importante da igreja, e por isso se dedicam à música e aos instrumentos, e se esquecem da palavra de Deus. Por isso acabam imitando os músicos e cantores seculares e não entendem que a adoração é um estilo de vida, e não um estilo de
música. A Simone Ruas não diz de onde ela é. Eu acho que o mundo entrou na igreja assim, pois muitas pessoas deixaram de ser adoradores para serem cantores gospel, fazem show e tudo mais. E o povo grita: fulano, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E o cantor aceita, onde deveria dizer que a estrela ali é Jesus. Aí que tá. Reverendo Agil, eu sei que muitas vezes a nossa principal preocupação como pastores, líderes e tal, é com a santidade e com o combate aos pecados morais. Mas a gente tem esquecido que um dos pecados mais usados pelo diabo é a vaidade. É verdade, é verdade. E a vaidade pega tanto músicos quanto todos nós, né? Pastores, etc. Agora, na área da música, como está envolvido com arte, então o artista ele depende da apreciação do povo. Eu imagino o conflito que um artista, um músico não tenha na igreja, porque ele não pode depender da apreciação do povo. Ele tem que fazer aquilo para agradar a Deus. Então, de fato, eu concordo com os irmãos que escreveram que o músico ele tem que entender que a adoração não é os 40 minutos que ele está ali na frente, mas é um estilo de vida, né? Ele tem que ser muito crente para não ceder às tentações de vaidade, de achar que ele está ali e brilhando quando Cristo deveria estar brilhando, né? O culto verdadeiro é o culto que glorifica a Cristo. Ninguém pode aparecer no culto mais do que Jesus Cristo. Então, se alguém vai fazer um solo e aí começa a fazer muitas coisas com a voz, chamando a atenção para si, isso é perigoso. Um instrumentista que começa a solar para que a atenção venha para ele, isso é perigoso. A atenção do culto deve ir para Cristo. Eu tenho que fazer tudo para que Cristo, tal como o holofote não ilumina a si próprio, nós no culto devemos lançar luz sobre Cristo, né? Ele tem que ser glorificado. O senhor está me lembrando um episódio muito interessante que eu vivi quando, uns 13 anos atrás, mais ou menos, tinha um programa de rádio, tinha começado na TV ainda, e nesse programa eu entrevistei a Mara Maravilha. E eu perguntei a ela assim, logo depois da sua conversão, Mara, que ela era artista de televisão e tal, né? Artista completa, fazia fotografia e tal. Bom, aí ela se converteu. Aí eu perguntei para ela assim, Mara, qual foi o seu primeiro maior choque com a fé? Né? Porque quem veio do mundo para o mundo evangélico se choca. Qual foi o seu primeiro grande choque com a fé? Como ela tinha feito fotos sensuais, tudo, imaginei que ia ser alguma coisa moral, né? Caí do cavalo. A resposta dela foi seca, foi assim, foi no primeiro culto que eu cantei. Quando o povo aplaudiu, eu sabia que os aplausos não eram para mim, eram para Jesus. Falei, uau, isso é forte. O artista, aquilo que o senhor falou, precisa do aplauso para ele. E ela sempre se alimentou disso, e quando ela sabia que não era para ela, aquilo foi chocante. Machucou. É duro. Deve ser uma luta mesmo. E constante, né? Constante. Porque como é que vai fazer? Depois a gente pergunta para o artista aqui do lado. Vamos para a rua. A nossa equipe foi perguntar às pessoas o que elas acham dessa questão do uso dos instrumentos da igreja. Vejam só. Guitarra e bateria até um certo tempo era considerado pecado usar na igreja. Hoje em dia isso mudou. O que significa? Será que o mundo entrou na igreja? Não, com certeza não. Como diz na palavra, está escrito que a gente tem que louvar ao Senhor com cordas, né? Com tambores, né? Com tímbalos, né? Então as pessoas se confundem, mas não tem nada a ver. Com certeza a gente tem que fazer o melhor, usando tudo para Deus. Todo tempo houve música do tempo da Miriam, do Salmo 150, era louvado o Senhor pelos tambores, tamborins, com a bateria, tudo isso e mais. Isso é só uma religiosidade das pessoas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, entendeu? Davi, ele tocou para expulsar o demônio de Saul, não é isso? Então eu acho que até um louvor bonito, tocando com um instrumento, ele liberta as pessoas. Não concordo com isso. Por que você não concorda? Não, porque a gente lê, quando vai ler na Bíblia, que entra instrumentos. Né? Naquela época era um instrumento, hoje são outros, né? Não, porque no Salmo do Senhor fala, né, que todos os instrumentos também louvam o Senhor. Então é normal, tudo para louvar o Senhor, né?
Eu sou a glória do Senhor. Viu? Seus dois incrédulos. Vocês não conhecem a Bíblia, não? O senhor não conhece o Salmo 150? Como é que vem dizer? E o senhor também. Que não pode, tem que evitar associação, não sei o quê. Né? Ele não gosta do pandeiro, que a Bíblia tocou. E o senhor não gosta do atabaque. Não foi o que o senhor falou no primeiro bloco? Não. Vocês falaram assim. Eu ponho a gravação, aí olha lá. E aí, Salmo 150, professor? Então, o incentivo ali do Salmo 150 é você se expressar através daquilo que era conhecido, dos instrumentos. Né? Uma questão é pensar o culto em si. Nós temos a questão da transcendência, né? De tentar chegar até Deus, mas nós fazemos isso com coisas materiais. E nós aprendemos aí, herdamos algumas formas, né? E nós contextualizamos isso. E cada cultura usa os elementos da própria cultura para exercitar essa expressão. E nesses elementos ele tem aquilo, ou musical, porque a música talvez esteja sendo o foco. Não é só música, mas a música principalmente, porque ela permite com que isso que eu vá fazer junto com a igreja aconteça ao mesmo tempo, porque é coletivo. E a música acho que é a única arte que permite isso. Né? Nem uma leitura bíblica em uníssono você consegue fazer ao mesmo tempo, né, ritmada com a música, permite. Então ela é útil no culto no sentido de que permite que a expressão da congregação seja uniforme, toda em uníssono, e o ser humano se sente bem com isso, porque isso é equilíbrio, não é? Então por isso ele usa essas formas já herdadas, não é? Agora, os elementos que ele usa, eu creio que Deus, na verdade, não se importa com isso, desde que aquilo esteja ajudando na adoração. Porque o empecilho é nosso. Né? Se há algo ali que atrapalha, e pode ser não só o instrumento, de repente a iluminação, a própria voz da pessoa que está cantando, principalmente o volume. Agora um detalhe, por que os volumes são tão altos na maioria das bandas? Né? Por causa do padrão que nós temos. Na verdade, esses instrumentos, eles são oriundos, têm como espelho as bandas pop e rock que usam os sons em extremo. E, na verdade, o parâmetro que nós temos são esses, né? Então, na igreja, isso acaba acontecendo porque o padrão é esse. Mas não pode mudar? Pode mudar, deve mudar. Mas por isso que precisa ter pessoas orientadas para se trabalhar com isso, né? Se não tiver. Geralmente é essa cópia mesmo, né? A gente fala que os instrumentos estão na Bíblia, todos devem ser usados. Mas quando você vai olhar as igrejas, é baixo, bateria, guitarra, teclado, e no máximo uma outra coisinha. Então por que não usa todos mesmo? Tem uma história interessante de um pastor nosso lá de Belo Horizonte, reverendo Ludgero, pastoreia uma igreja grande, e um jovem... Ludgero Braga? Ludgero... Não, esse foi um grande pastor da IPB. Esse é o Ludgero Bonilha, filho de um pastor também. E um jovem da igreja o chamou pedindo para que a igreja comprasse uma bateria. E ele foi com o jovem na loja, e era uma bateria daquelas muito completas, né? Mas o pastor perguntou para o dono da loja, escuta, esse dinheiro que eu gastaria nessa bateria daria para comprar quais instrumentos aqui? E aí ele conversou lá com o dono da loja e trouxe uma mini orquestra para a igreja, ao invés da bateria. E ali começou a orquestra daquela igreja. E eles começaram a aumentar os instrumentos, e hoje tem muita gente lá que toca, né? E com uma riqueza musical muito melhor do que poucos instrumentos. Então acho que os crentes da nossa igreja, já que eles percebem que instrumentos são possíveis, por que ficar reduzido a um número de instrumentos? Há tantos outros instrumentos bonitos que podem auxiliar na música, né? Me parece que as igrejas pentecostais históricas, elas avançaram um pouco nessa área. Você encontra aí Assembleias de Deus, por exemplo, com bandas belíssimas, né? E orquestras. A Cristã no Brasil sempre teve banda, né? Sim, também. E com instrumentos de sopro, cordas, quase uma orquestra mesmo. É possível. Realmente é por aí. Agora, o senhor é contra o pandeiro. E a Miriam é contra o pandeiro. Por causa da associação, né? Qual o problema? Ele falou que tem que usar os instrumentos da cultura. Mas eu acho que... A nossa cultura é com o pandeiro. Eu acho que alguns instrumentos associam muito com samba e com carnaval. Então, eu acho que se há alguma associação assim, não deve-se tomar muito cuidado para usar, né? Gerando associações. Há ritmos também que eu acho que nem todo ritmo se encaixa dentro de um culto
Ah, sem dúvida. Porque geram associações, né? Você colocar um funk agora na igreja, quer dizer, o que vem à mente? Nenhum. Agora, se você tiver um trabalho de evangelização ou algo assim que não esteja ligado à adoração em si, cabem alguns ritmos que não caberiam no culto de adoração, né? Por exemplo, há músicas que só cabem num momento específico do culto. Rude Cruz se erigiu. Quando é que você canta essa música? Ou no momento de contrição, ou no momento da Santa Ceia. Né? Algo que eu não consigo cantar. Todas as vezes que eu canto essa música, eu choro. Todas. Beleza. Porque é algo que fala diretamente com você do Calvário, do seu pecado e da redenção. Poxa, não dá para cantar isso pulando, cantando. Agora é isso que falta, né? Letras bonitas muitas vezes. A gente falou de compositores que estão fazendo um belo trabalho, mas eu acho que todo mundo deveria focar mais na beleza das letras e trazer letras mais bíblicas, para que a música de fato seja efetiva. Uma contribuição dos reformadores e de Calvino naquela época foi que ele encomendou com músicos competentes, na sua época, a metrificação de todo o saltério. Os 150 salmos que nós temos viraram música. Então, quer dizer, um grande investimento na área musical. Nós deveríamos dar mais atenção a isso. Às vezes nós temos na igreja, alguns colegas chamam de mantras espirituais, tá? Porque você tem lá uma frase que ela é repetida ad infinitum. As pessoas ficam repetindo aquilo, e qual é o ganho, né? Qual é a linguagem que a gente está usando em repetir três palavras? Gera transe. Pois é. Então, certamente Deus nos dota de talentos para fazermos algo melhor do que isso. E no passado você tinha gente muito talentosa que o talento transbordava e saía da igreja, como é o caso de Bach e outros artistas aí que nós tivemos. Por que hoje... bom, já falamos de mercado, né? Às vezes nós temos gente tão talentosa, mas a ditadura do mercado não faz com que essa pessoa seja conhecida. Alessandra Pereira Moraes, ela mora em Santarém, no estado do Pará. Na minha opinião, o mundo não entrou na igreja. Só acho que as coisas mudam, e tanto a guitarra quanto a bateria são só uma maneira de atrair mais pessoas, principalmente os jovens. Pois em muitas denominações dá vontade até de dormir na hora do culto, de tão monótono que é. Em minha igreja tem a banda completa, com todos os instrumentos, guitarra, baixo, bateria, teclado e violão. E todos gostam muito, até os mais idosos louvam, dançam e pulam na presença de Deus. Se foi Deus quem criou a música, por que vamos restringir as igrejas de louvarem a Deus com adufes e danças? Professor. Então, a questão do estilo da canção que nós temos hoje, ela traz essa ideia realmente de banda, né? E o ritmo é muito forte. Aliás, atualmente, a música ritmada ela é muito forte. Você não vê isso na questão tanto do Inário, porque o Inário ele tem ali a sua formação, os hinos de uma época em que a ênfase não era tão rítmica, era mais harmônica, uma coisa muito mais trabalhada, né? A igreja, me lembro que nós cantávamos a vozes. O hino tal, a igreja cantava a voz, não precisava ninguém dirigir. Então a igreja cantava muito mais. Né? O pastor falou uma coisa interessante, a diversidade. Né? Eu acho que só a banda na igreja, eu acho que a gente está empobrecendo. Porque a expressão diminuiu. Eu tenho apenas alguns instrumentos que expressam alguma forma de se tocar e tem alguns coloridos. Né? Eu poderia ter uma orquestra completa, com um coral cantando, por que eu preciso ter apenas uma equipe de louvor pequena? Né? Então eu preciso desenvolver mais isso e ao mesmo tempo pensar na questão... por exemplo, quando a gente fala de música sacra, né? Eu me lembro de uma expressão que eu aprendi de um professor meu, que ele diz, olha, a música sacra não é apenas aquela que tem a letra com conteúdo bíblico, né? Ela precisa ter significado para quem canta. Então aquela questão, quando o pastor falou, poxa, quando eu canto esse hino eu choro, porque ele tem um significado, ele faz parte de um contexto da minha vida. Então acho que a música usada na igreja ali, ela tem que ter isso, ela tem que ter significado para a congregação, principalmente para a congregação, né? Para que ela reviva ali, ela expresse aquilo que realmente ela está sentindo. Agora, da maneira como tem sido feita, né? Quer dizer, cada semana é uma coisa nova e aquelas canções pobres poeticamente, musicalmente, isso tem realmente feito com que a gente perca muito
daquilo que nós já tínhamos, né? Nós estamos empobrecendo. Então é preciso repensar. Agora, e essa ideia que ela coloca aqui de todo mundo pulando, dançando e tal, o culto, cabe isso? Se eu perguntar para ele, já sei a resposta. Olha, tudo que eu fizer no culto, se a expressão que deve ser maior é para Jesus, né? Preciso pensar no que eu, até nas palmas, por que eu vou bater palmas? Preciso entender o que eu estou fazendo, eu não posso ser um macaco de auditório. O que nós vemos, na verdade, é isso, né? Quem está contente, levanta a mão. Quer dizer, isso até constrange, né? Quer dizer, se eu não levantar a mão, tu não vai me ver porque eu não levantei. Então, a maneira como está sendo conduzida, eu acho que é errada. Agora, determinar o que é, o que não é, numa diversidade tão grande que nós temos de estilos de igreja, é um pouco difícil. Até dizer, você adorou, você não adorou, eu não tenho condições de dizer isso. Ninguém tem condições de dizer, porque não é cantando bem que você diz que a pessoa adorou, não. Adoração é uma coisa entre você e Deus. Não, tudo bem. Não é? Então, eu sou presbiteriano igual a ele e fui criado numa igreja que a gente recitava o credo apostólico no fim do culto todos os domingos, né, religiosamente. E também tinha o momento da oração do Pai Nosso, a oração dominical. Bom, já falei muito da minha igreja da infância aqui. O que me incomodava, reverendo, é que a gente não podia expressar alegria no culto. Por que é errado expressar alegria? Não, eu acho que é um equívoco. Né? Mas... Eu acho que é equívoco. Eu acho que o culto ele é expressão de alegria, porque você está na casa do Pai junto com irmãos, mas eu entendo que a emoção ela não pode ser a locomotiva da razão, é o contrário. Eu me emociono, o senhor se emociona cantando Rude Cruz, porque a letra é impressionante, associada a uma melodia. Agora, quando inverte-se essa locomotiva, né, e você tem mais o aspecto sensorial, dos sentidos, levando às vezes nenhuma razão, por exemplo, foi citado aí, as pessoas gostam de ir na igreja para dançar, pular, etc, etc, etc. Se não tiver isso, é monótono. Eu acho que alguns irmãos nossos deveriam repensar esse pensamento, porque alguns cultos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, se eles participassem, eles achariam extremamente monótono. Quer dizer, a gente vai para a igreja não é para ser agradado, é Deus que deve ser agradado, né? E Deus se agrada ou não do nosso culto. Com Abel e Caim, ele recusou o culto de Caim. É que para muita gente, se o culto não tiver catarse, não serviu. Então, pois é, mas para catarse ou para que a gente lance as nossas ansiedades, nós temos a oração, então, né? Não a música. Então. Às vezes até uma certa idolatria, não é? No passado isso ocorreu mais, grupos de pessoas saindo da igreja porque o conselho não permitiu determinado instrumento. Peraí, você é crente em Jesus Cristo ou crente no instrumento? Foi a bateria que subiu na cruz para morrer por você? Então, por causa de um instrumento, eu vou sair da igreja agora? Então, há uma inversão de valores aí, né? Onde é que está a minha fé? E a igreja perseguida, que cultua a Deus sem instrumento nenhum, escondida pelos buracos. Será que aquele culto lá também não é agradável a Deus? Então, acho que a gente tem que pensar. De fato, o culto que agrada a Deus é o culto do nosso coração, feito com base na Bíblia. Se há instrumentos, louvado seja Deus, isso é agradável e aprazível, mas se não há também, eu vou continuar louvando a Deus da mesma forma. Bom, o nosso tempo está chegando ao final. Queria agradecer a presença do reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e diretor do seminário José Manuel da Conceição, e também do professor Durval de Almeida Godoy Filho, que é professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo e integrante do Ministério da Primeira Igreja Batista de Guarulhos. O contato desses dois especialistas está no site vejamsó.com.br. Você pode endereçar a eles seus e-mails, suas dúvidas, convite para pregar, oferta, enfim, né? Tudo é válido. Bom, resultado da enquete. A acusação de que muitas bandas e cantores gospel imitam os do mundo 45% responderam que verdadeira na maioria dos casos, 44%, empate então, né? Responderam que é exagerada, pois não é tanto assim. 7% votaram não sei ou nenhuma das anteriores e 4% votaram no mentirosa, pois isso não acontece, né? Vamos ver quem é que vai levar o kit da Jô Rezende.
Juliana Rodrigues. Ela mora em Araguari, em Minas Gerais. Parabéns, Juliana. Vai ficar com o cabelo bonitão. Para você que fica com a gente, que fica com a gente, a paz e a graça de Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.